Olá, pessoal. Eu sou Leonardo Borges. Eu sou professor de processo do trabalho há pelo menos 26 anos. É o mesmo tempo que eu tenho de magistratura. Sou juiz de carreira, hoje desembargador no estado do Rio de Janeiro. Eu sou mestre, tenho pós-graduação lato e stricto sensu, tenho mais de 50 artigos publicados, tenho 15 livros igualmente publicados e hoje eu estou aqui participando honrosamente do programa Saber Direito Responde. Houve uma época em que o direito acreditava que, dialogando consigo mesmo, seria capaz de compreender todos os fenômenos sociais existentes e, portanto, resolvê-los dentro da sua esfera egoisticamente pensada. Mas o tempo cuidou de provar que isso estava equivocado. Nós partimos hoje de uma outra premissa. O direito aprendeu que se faz indispensável dialogar com outros campos do saber. É por isso que o Saber Direito Responde, sem trocadilho algum, adaptando-se a esta contemporaneidade, ele simplesmente se atualizou e, de forma extraordinária, dialoga igualmente com outros campos do saber. Tanto isso é verdade que nós temos hoje 2 estudantes e eles estão aqui. Amiga. Meu nome é Maiara, sou estudante de Direito da Universidade Estácio de Sá, concluindo o curso agora no final do ano. Estou muito feliz em participar do programa Saber Direito Responde, porque eu sei que vai acrescentar muito na minha carreira acadêmica. Que fantástico! Nós temos praticamente uma advogada. Ela se forma este ano. Com absoluta segurança, as suas perguntas serão extremamente pertinentes. E o nosso outro estudante... Meu nome é Bruno Lima, sou estudante de História do 4º semestre na Universidade de Brasília, na UNB. Também fico muito feliz em poder participar do programa e compartilhar esse momento e pretendo dar uma contribuição de um aspecto histórico em relação à história mesmo do direito e do processo do trabalho. Fantástico! Extraordinária escolha feita pelo programa TV Justiça, que trouxe um futuro historiador. Provavelmente Bruno até poderá seguir a carreira acadêmica, ele tem possibilidade, para isso fala bem, com muita desenvoltura. Nem se fala em Maiara, futura advogada, que viverá provavelmente da palavra falada e palavra escrita. Por uma questão de educação, por uma questão de gentileza, vamos ver o que Maiara tem para acrescentar a nosso programa hoje. Maiara, por gentileza. Professor, uma das novidades trazidas pela reforma trabalhista foi a possibilidade da celebração de acordo extrajudicial por meio de jurisdição voluntária. Como pode ser feito esse acordo? O Código de Processo Civil, no artigo 725, enumera 8 modalidades de jurisdição voluntária. No processo do trabalho, o legislador reformista apanhou apenas uma delas. Qual foi? Foi o acordo extrajudicial. Poderia ter pego outras, mas por uma questão de política legislativa, o legislador apenas quis pegar o acordo extrajudicial. E como é que ele funciona? Vamos imaginar que você trabalhe para o Bruno. Vamos imaginar que você não esteja mais satisfeita em trabalhar para o Bruno. No lugar de você entrar com uma ação, pretendendo aquilo que você acha que tem direito, você vai contar para o seu advogado o seu caso. O seu advogado poderá entrar em contato com a empresa que o Bruno é o proprietário. Ou você mesma pode chegar para o Bruno e dizer: Bruno, eu não estou satisfeita com o meu trabalho, eu quero sair daqui. Como é que nós podemos resolver isso de forma em que todos fiquem felizes? Porque você sabe que na vida o importante é a felicidade. Então, de nada adianta você sair brigada com o Bruno. É importante você sair feliz. Olha, eu trabalhei para o Bruno e estou feliz, porque no final das contas nós resolvemos bem o nosso problema. E o Bruno também. Olha, ela trabalhou para mim, nós tivemos alguns problemas, é natural. Se em família existem problemas, quanto mais numa relação de emprego. Mas no final tudo deu certo. O Bruno pergunta para você: Maiara, o que você acha que tem direito? Você diz: eu acho que tem direito a isso, 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 isso. O Bruno: olha, é demais, não é não, é... Num dado momento, vocês chegam a um acordo, chegam a uma negociação. Você vai procurar um advogado, ou você, que se formará em direito, poderá atuar em causa própria, vai fazer uma petição, dizendo nesta petição os termos do acordo. Como é um acordo, é preciso que haja concordância do outro lado. O outro lado, no nosso exemplo, é o Bruno. Você vai entrar com uma petição, esta petição obrigatoriamente precisa ser subscrita por 2 advogados. Um advogado que vai assistir a Maiara,
outro advogado que vai assistir a empresa Bruno Limitada. Vocês vão chegar a um bom termo, vão chegar a um consenso. Você, como eu disse, em causa própria, vai assinar essa petição ou você preferirá contratar um advogado e o seu advogado o assinará por você. A mesma coisa o Bruno. Como o Bruno é estudante de História e vai se formar em História, ele não poderá assinar esta petição, porque ele não tem a habilidade, a autorização, a habilitação legal para assinar essa petição. Ele terá que contratar um outro advogado. Então, necessariamente, isso se faz por escrito, necessariamente com a presença de 2 advogados, cada advogado assistindo a uma das partes. Vocês vão protocolizar esta petição. Será distribuída para um juiz qualquer. Esse juiz vai analisar os termos da petição. Se este juiz concordar com os mesmos, ele vai homologar por sentença e o problema de vocês estará resolvido. Se, todavia, este juiz acreditar ou pensar que este acordo não representa exatamente o desejo de vocês, a vontade de vocês, este juiz designará uma audiência. Nesta audiência, vocês se farão presentes e provavelmente também assistidos por seus respectivos advogados. O juiz vai dirimir, vai tirar as dúvidas que ele possui diretamente de vocês. Bruno, por que você aceitou isso? Por que você está fazendo aquilo? Você vai se explicar para o juiz. Maiara, você tem certeza que essa cláusula primeira é vantajosa para você? É vantajosa para o Bruno? Vale fazer um acordo? Excelência, eu quero fazer, é isso. E vocês vão se explicar, convencendo o juiz do acerto do que vocês estão dizendo. O juiz, então, também homologará. Esta homologação equivale a uma sentença, a uma decisão. Ah, professor Leonardo, pergunta a você, se o Bruno não cumprir os termos do acordo, o Bruno pode ter prometido para você, se promete tanta coisa, até casamento se promete, Maera. O Bruno poderia ter prometido casar com você. Quantas e quantas promessas são feitas ao longo da nossa vida? Eu já fui a um casamento, é claro que isso aqui é cultura inútil, mas eu já fui a um casamento em que o noivo não compareceu. Claro que inúmeras consequências tiveram daí. Ele passou mal, professor? Não, ele simplesmente não quis casar. Vejam, o que eu estou dizendo? Se casamento se desiste na porta da igreja, quanto mais acordos extrajudiciais. Então, é possível que o juiz não homologue, como é possível que, mesmo o juiz homologando, o Bruno não cumpra com a sua parte no prometido, no acordo. Neste caso, como o juiz decidiu, como o juiz homologou por sentença este acordo, ele equivale a um título executivo judicial. Significa dizer que você poderá executar o Bruno com relação aos termos daquele acordo, como o Bruno poderá executar você. Como, professor Leonardo, os nossos telespectadores não sabem, mas eu vou revelar. Esse seu modelito cinza, aliás, muito bonito, é o uniforme que o Bruno dava para você trabalhar. Uma das cláusulas do termo do acordo pode ser que você tenha que devolver o uniforme que você está usando para o Bruno. E você pode não cumprir. Não, Bruno, eu amo este uniforme. Como é o nome que se dá a isso que você está usando? Blazer. Blazer. Não, Bruno, eu amo esse blazer cinza. Eu durmo com blazer. Não vou dar, não vou dar, não vou dar. Ora, você é que não está cumprindo com a sua parte no acordo. O Bruno, igualmente, poderá executar. Mas para que isso seja possível, primeiro, o juiz deverá ter homologado este acordo. Segundo, é também preciso que uma das partes não cumpra com aquilo que foi acordado. Homologado o acordo, tudo devidamente cumprido, vocês seguirão com as suas vidas. E eu acredito que felizes para sempre. Pessoal, vamos agora ouvir o que um participante da internet tem a perguntar. Eu sou Clígia Duarte, estudante de Direito no 5º período do Instituto Flores de Ensino Superior. Pretendo seguir a profissão de advogado e também de professor. E dentro do direito, a dúvida que eu tenho, professor Leonardo, é a seguinte: o uso da arbitragem como meio de dirimir conflitos entre as partes não traria prejuízo ao trabalhador?
Gostaria de agradecer a participação do nosso amigo, estudante de Direito e professor, e faz uma pergunta muito inteligente. Aliás, como a que foi feita agora há pouco também pela Maiara. Amigo, eu teria a dizer para você, com muita tranquilidade, que a arbitragem tem gerado, nos domínios trabalhistas, muita discussão, tem gerado muita controvérsia. Primeiro, que não é toda e qualquer modalidade de arbitragem que a reforma trabalhista autorizou. A reforma trabalhista apenas autorizou uma modalidade de arbitragem, que é aquela feita através de uma cláusula compromissória. A arbitragem feita mediante cláusula compromissória parte da premissa de que o litígio ainda não existiu. Portanto, o empregado e o empregador farão uma convenção de arbitragem através de uma cláusula compromissória. Esta cláusula compromissória, que amanhã venha se transformar no eventual litígio e, portanto, a ser dirimido por um árbitro, um terceiro estranho ao Poder Judiciário, poderá trazer alguma desvantagem ao trabalhador? Sim. Tudo, até uma ação judicial poderá trazer uma desvantagem, não só ao trabalhador, mas a qualquer cidadão. Nós podemos pegar, por exemplo, uma separação judicial e uma decisão judicial trazer eventualmente um prejuízo para a ex-esposa, para o ex-marido. Então, a possibilidade de existência de prejuízo numa ação judicial, ela existe, ainda que remota. O mesmo perigo também existe numa arbitragem. Ocorre, amigo, que é possível, se nós adotarmos a teoria do direito ao arrependimento em que o Superior Tribunal de Justiça adotou para as cláusulas consumeiristas, é possível que na arbitragem, portanto, dentro de uma cláusula compromissória, o trabalhador, percebendo que aquela cláusula compromissória lhe prejudica, contrata a Maiara como advogada. Ela se forma, a contrata e ela entra na justiça. Mas, professor, poderia você indagar, não foi feita uma cláusula compromissória? As partes não convencionaram que eventual conflito seria dirimido por um terceiro, por um árbitro? Sim. Ocorre que se o trabalhador pressentir, acreditar que é melhor procurar as portas do judiciário, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que para as causas consumeiristas é possível que o consumidor, mesmo aquele que tenha aderido, tenha assinado, concordado através de uma convenção de arbitragem, numa cláusula compromissória, em procurar a justiça, estaria ele renunciando. Por quê? Porque a vontade, o ato de volição precisa ser expresso. E este ato expresso, ele se manifesta através de uma coincidência entre aquilo que ele externa volitivamente e aquilo que ele convencionou. Quando o ato de externamento dele não corresponde ao que ele convencionou, inteligentemente e acertadamente, o STJ tem decidido que esta cláusula compromissória foi renunciada. Mutatis mutandis, nós podemos aproveitar esta lógica desenvolvida para as relações consumeiristas para os domínios trabalhistas. Se isto acontecer, o empregado, ao pressentir, ao entender, no momento da assinatura ou posteriormente, que fez uma bobagem, ele poderá procurar as portas do Poder Judiciário. Bela pergunta. Vamos dar um pequeno intervalo, já já nós voltaremos com mais participação de todos os nossos amigos. Bom, neste bloco nós vamos iniciar com a participação do Bruno. Bruno, o que você teria a dizer? Professor, como a gente pode contextualizar a reforma trabalhista no campo processual, considerando a sua visão histórica? Fantástica. Vejam como a TV Justiça acertou. É uma pergunta típica de quem tem o olhar do historiador. Não é uma pergunta feita
por uma pessoa que se dedique ao universo jurídico. Bruno quer saber como é que nós podemos contextualizar dentro da história do direito e do direito processual esta reforma trabalhista. Esta reforma trabalhista, do ponto de vista histórico, buscou romper. Ela buscou romper com o direito do trabalho e parte do direito processual até então existente. Do ponto de vista acadêmico, eu tenho dito aos meus alunos de graduação que nós estamos agora diante de um novo direito do trabalho, de um novo processo do trabalho, com premissas até então inimagináveis de serem adotadas no direito e no processo do trabalho. Portanto, historicamente, nós estávamos caminhando numa determinada diretriz, muitas vezes uma diretriz vista como extremamente protecionista ao empregado. Não estou dizendo se isso é certo ou errado, é uma constatação. De repente, a reforma trabalhista vem e quebra este paradigma, criando um novo direito e um novo processo do trabalho. Portanto, historicamente, não seria absurdo nós dizermos que a reforma trabalhista rompe com uma tradição histórico-jurídica dentro do direito e do processo do trabalho. Pessoal, vamos agora à participação de mais um amigo da internet. Oi, professor, eu sou Vitória. Eu sou aqui de Manaus, Amazonas. Eu estudo Direito na Universidade do Estado do Amazonas. Estou no 7º período. A minha pergunta sobre o direito do trabalho é a respeito da prescrição intercorrente. Eu posso dizer que esse instituto ele é consequência da relativização do conceito de trabalhador hipossuficiente trazido pela reforma trabalhista? Ou a que outra mudança de paradigma eu posso atribuir essa novidade trazida pelo legislador? Vitória, eu fico muito feliz com a sua pergunta. Aliás, fico muito feliz com a participação do pessoal de Manaus. Apenas relembrando que eu estive em Manaus há pouco tempo, fiz algumas palestras em Manaus, não conhecia, fiquei encantado. Povo maravilhoso, fico muito feliz, feliz escolha da TV Justiça de ter trazido Vitória para nos fazer uma pergunta. Vitória, você tem uma razão na sua pergunta. Você fala em mudança de paradigma, ela ocorreu. Eu gostaria de lembrar a todos aqueles que nos escutam, todos aqueles que nos assistem, que até bem pouco tempo, ou seja, até a edição da Lei 13.467, não era possível no processo do trabalho, segundo firme entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, a prescrição intercorrente. Este entendimento foi configurado na súmula 114. Portanto, através da súmula 114, o TST não admitia a prescrição intercorrente na execução trabalhista. Ocorre que a reforma trabalhista mudou também este paradigma. Agora a diretriz é outra. A reforma trabalhista, em seu artigo 11A, passou a permitir expressamente a incidência da prescrição intercorrente. Portanto, caberá apenas ao Tribunal Superior do Trabalho enfrentar a questão do ponto de vista do direito intertemporal, ou seja, até quando a súmula 114 valerá processualmente e a partir de quando a Lei 13.467, ao tratar da prescrição intercorrente, a aplicará nas lides trabalhistas. Maiara, você teria alguma pergunta para fazer? Professor, já que estamos falando de prescrição intercorrente, a partir de que momento ela começa a ser contada? Extraordinária pergunta, Maiara. Veja, uma pergunta complementa a outra. Se a prescrição intercorrente é uma novidade nos domínios do processo do trabalho, muitas pessoas realmente têm essa dúvida. A partir de que momento começa a contar o prazo da prescrição intercorrente? Ora, o prazo começa a partir do momento em que o exequente, o autor, deixa de praticar um ato que o juiz determinou que ele o fizesse. Então, eu sou um juiz e digo, Maiara, me diga, me informe meios para eu dar prosseguimento à execução. Você queda-se inerte, nada faz durante 2 anos. A partir do momento em que a minha determinação chegou a você e você ficou inerte, não se movimentou processualmente, nós temos o início da contagem do lapso temporal de 2 anos. Vamos ver, pessoal, o que o povo da internet tem a perguntar?
Professor, minha segunda dúvida é: a utilização da jurisdição voluntária não seria apenas uma forma de ampliação da arbitragem, pois o juiz só iria integrar o acordo entre as partes? Klinger, a exemplo da pergunta anterior, essa sua também foi muito inteligente. Mas não, a arbitragem é um instituto que não se confunde com a jurisdição voluntária. Não obstante a arbitragem busque o término de um determinado conflito, e isso também possa ocorrer quando nós pensamos em conciliação, o fato é que o uso da conciliação, do acordo, através da jurisdição voluntária, não torna um juiz um mero homologador, não torna um juiz, não o transforma no papel do árbitro, até porque, como eu disse agora há pouco aqui mesmo, é possível que o juiz, se entender necessário, designe uma audiência para olho no olho ouvir o autor, olho no olho ouvir o réu e, a partir de então, aceitar ou não aquela proposta de acordo extrajudicial, que pode ser feita em sua inteireza ou apenas em parte, tá bom? Bruno, você teria mais alguma pergunta? Sim, professor. Mais uma vez, pegando o aspecto histórico do tema, né, aqui proposto, a Justiça do Trabalho sempre foi um ramo do Poder Judiciário? Excelente pergunta, Bruno. Não. Foi apenas a partir do ano de 1946 que a Justiça do Trabalho passou a integrar um ramo do Poder Judiciário. Até então, a Justiça do Trabalho era uma justiça meramente administrativa. Apenas à guisa de curiosidade, as decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, antes dela ser uma justiça judicial, sem trocadilho algum, apenas uma justiça administrativa, sequer poderiam ser executadas pela Justiça do Trabalho, e sim apenas pela Justiça comum. E no ramo, e aproveitando a sua deixa histórica, desde que a Justiça do Trabalho foi inserida no contexto do Poder Judiciário, a sua competência material, ou seja, aquilo que ela pode decidir, desde então vem aumentando. O último grande aumento de competência da Justiça do Trabalho, do ponto de vista histórico, se deu no ano de 2004, com o advento da Emenda Constitucional número 45, que permitiu à Justiça do Trabalho a processar e julgar diversas matérias que antes faziam parte da Justiça Estadual e da Justiça Federal comum. Portanto, historicamente, a Justiça do Trabalho, uma vez inserida no ramo do Poder Judiciário, teve o seu aspecto competencial cada vez mais aumentado. Bela pergunta, Bruna. Alguém mais da internet? Minha segunda pergunta é: pela sua experiência como magistrado, a arbitragem tem reduzido de forma notória as demandas trabalhistas que são trazidas ao judiciário? O senhor acha que a reforma trouxe uma aplicação eficiente da arbitragem como ferramenta de resolução de conflitos? Vitória, eu não tenho dados estatísticos ainda para dizer para você e para todos aqueles que nos assistem se a arbitragem tem sido meio eficaz quanto à resolução dos conflitos intersubjetivos. Como eu já disse aqui, eu posso atestar que o acordo extrajudicial, sendo uma modalidade de jurisdição voluntária, este sim tem contribuído para a diminuição do número de ações que vêm sendo propostas no Poder Judiciário Trabalhista. Mas a arbitragem, eu ainda não tenho conhecimento no universo empírico, na prática, se ela realmente tem surtido algum efeito. É verdade, ainda posso demorar algum período de tempo para ter contato com a arbitragem. Como eu estou no tribunal e é a via recursal que me faz reapreciar as questões, pode ser que isso demore um pouco de tempo. Mas isso não significa dizer que eu não faço os acompanhamentos estatísticos. E eu não tenho ainda elementos concretos que demonstrem a arbitragem como sendo um sucesso. Muito pelo contrário, os dados que eu tenho, que eu possuo, é que no ano de 2018, eu falo pelo meu estado, Rio de Janeiro, nenhuma ação relativa à arbitragem foi questionada no Poder Judiciário. Veja, são coisas distintas. Uma coisa é o êxito da arbitragem, longe dos olhos do Poder Judiciário. Outra coisa é a arbitragem sendo questionada do ponto de vista da sua validade dentro do Poder Judiciário. Então, resumindo, eu não sei lhe informar hoje se a arbitragem vem resolvendo, de alguma maneira, os conflitos intersubjetivos
subjetivos de interesse. E eu lhe afianço que no Poder Judiciário da Primeira Região, Rio de Janeiro, não houve até então nenhuma ação proposta objetivando o questionamento da arbitragem. Maiara, você teria mais alguma pergunta? A minha outra pergunta é: quando se aplica a lei de execução fiscal no processo do trabalho? O processo do trabalho, Maiara, em matéria de execução, ele é muito omisso. Você sabe quantos artigos o processo do trabalho trata sobre execução? Não, e poucas pessoas sabem. É preciso que não tenha mais nada para fazer, como eu, para contar quantos artigos. São apenas 15 artigos que a CLT dispõe a respeito da execução. Por isso que, sabiamente, o legislador trabalhista, no artigo 889 da CLT, permite como fonte subsidiária, fonte supletória, a aplicação da Lei dos Executivos Fiscais para as execuções trabalhistas. Essa lei é uma lei de 1980, de número 6.830. Mas veja que interessante, Maiara, veja que interessante, Bruno. É uma legislação que contém também poucos artigos. Se a CLT tem 15 artigos sobre execução, a Lei de Execução Fiscais tem 40 ou 41. Portanto, também ela é muito rarefeita do ponto de vista legislativo a respeito das matérias que podem envolver a execução. Daí porque a própria Lei de Executivos Fiscais, em seu artigo 1º, remete o operador do direito ao Código de Processo Civil. Pessoal, infelizmente o nosso programa chegou ao fim. Eu gostaria de agradecer a Maiara, gostaria de agradecer ao Bruno, as enriquecedoras participações deles, gostaria de agradecer a vocês que participaram de longe pela internet e de todos aqueles que igualmente tiveram a paciência de me ouvir. Gostaria de desejar para vocês uma vida feliz e que Deus ilumine o coração de todos vocês. Um beijo em todos. Muito obrigado. Gostou das aulas? Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.